Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite. Eu quero pedir por gentileza para vocês sentarem, por favor. Eu fico muito feliz com a presença de cada um aqui no grupo de oração Divina Misericórdia. O nosso interesse de hoje, antecedendo o Dia dos Pais, foi fazer uma pregação relacionada com a masculinidade e a paternidade. O padre fez alguns anúncios e eu fico muito feliz por cada homem que acolheu o convite. Eu gostaria de fazer uma pergunta antes de iniciar aqui a pregação. Quem está aqui no grupo de oração Divina Misericórdia pela primeira vez, levante as mãos, por favor. Fica com a mão levantada no baixo, só para mim te olhar. Eu quero acolher vocês com muito amor, com muita alegria, com muito carinho. Aqui é a sua casa, sinta parte da nossa família. Muito obrigado pela sua presença aqui. Amém? Então vamos lá, querido. Antes de eu começar a fazer a pregação, eu quero prevenir o seu cérebro de algo aqui. Esta pregação, ela não vai ser uma pregação baseada em pessimismo, mas baseada na realidade. Por que eu estou preparando o seu cérebro para isso agora? Porque eu vou ter que mostrar, infelizmente, um quadro geral da masculinidade declinada e caída. E aí depois sim, nós vamos vir finalizando com o quadro da esperança, tá? Então eu só preciso que alguém me ajude orientando com a questão do Padre Armando, porque ele está lá confessando, às vezes ele demora na missa, tá? Então, quando ele está atendendo, só para mim não terminar a palavra e não ter nada aqui, tá? Então ele vai colocar o Santíssimo para a gente rezar, tá? Como base de Sagrada Escritura para iniciarmos o texto, eu não vou nem pedir para você pegar porque o tempo é curto hoje, gente. 1 Reis, capítulo 2, versículo 2, é chamado o Testamento de Davi. Olha que palavra bonita aqui, ó. Eu me vou, disse ele, Davi para Salomão, pelo caminho que segue toda a terra. E olha o conselho que ele dá para o filho dele. Sê corajoso e porta-te como homem. Bom, como está a masculinidade hoje? O que é ser homem? E quais que são as qualidades e os deveres de um homem que se tornou pai? Tá tudo certo, é isso, amor? Há anos atrás, eu acredito ser mais de 15 anos, o reverendíssimo padre Paulo Ricardo, quando eu estive em Cuiabá com ele, eu conheci ele, acho que até tinha um pouco de cabelo ainda, ele me fez uma indicação de um livro. E eu vou trazer alguns dados para vocês que vai chocar. E os homens vão refletir sobre a sua vida, e as mulheres, eu peço que recebam no coração a graça de rezar pelos homens. E as coisas aqui não são nem um pouco animadoras. Um homem vive em média 5 anos menos que as mulheres. Segundo dado, em relação à mulher, o homem sofre 2 vezes mais acidente de carro, morre 2 vezes mais de ataque cardíaco, 3 vezes mais por ferimentos em geral e 2 vezes mais de doença do fígado. Na verdade, os homens estão à frente das mulheres em todas as 13 principais causas de morte. Ou seja, o que o homem representa dentro de um lar? A figura do protetor e do provedor. Então, quando ele vai na frente da sua esposa, a mulher fica desamparada. Ele representa a força, ele representa a disciplina. Para os filhos, meu Deus, qual é a tarefa de um homem? São Vicente de Ferrer vai dizer que o homem tem dentro da casa um papel de Deus. E aí, por falta de virtudes, por falta de vida de oração, semana passada eu falei, por que há mais homens nas cadeias do que mulheres? Porque há mais mulheres na igreja do que os homens.
E quanto mais uma pessoa se afasta de Deus, mais ela se aproxima do nada. E a Bíblia vai dizer o que sobre isso? Sobre essa morte dos homens serem mais cedo. Eu vou falar para vocês. E é uma coisa que vocês vão ficar estarrecidos, porque é revelação da própria Sagrada Escritura. Sabedoria 1:12. Não procureis a morte por uma vida dessegrada. Deus não é autor da morte e a perdição dos vivos não lhe causa alegria alguma. Vamos mais? O homem comete suicídio 5 vezes mais que a mulher. Gente, tem alguma coisa mais maluca do que uma pessoa tirar a sua própria vida? E por que que os homens, que têm deveres tão sérios, principalmente da sua força física, da sua proteção, ele dá cabo na sua vida? O homem frequentemente não se sai bem nos relacionamentos íntimos. Então vamos mostrar aqui, apenas 2 indicadores. 50% dos casamentos se desfazem, e de cada 3 processos de divórcio, 2 são iniciados pelas mulheres. Mais de 90% dos atos de violência julgados e condenados são praticados por homens, e 70% das vítimas são do sexo masculino. Na escola, cerca de 90% dos alunos com problemas de comportamento são garotos. E eles respondem também por mais de 80% das dificuldades de aprendizagem. Nós temos professores aqui. De todos os internos dos presídios, mais de 90% são homens. E vai dizer aqui: as evidências são claras e inegáveis de que por todo o século XX e este início do século XXI, os homens vêm passando por sofrimentos sérios. Suicídio, morte prematura como consequência do estresse e da falta de cuidado com a própria saúde, acidentes com veículos e no local de trabalho, dependência química. Todas essas estatísticas são dominadas por homens. E aquele que sofre tende a fazer os outros sofrerem. Violência física contra a mulher, abuso sexual contra a criança, agressões na escola, divórcio, falência moral nos negócios e na política, enfim, tudo aponta para alguma coisa muito errada com os homens. Brigas na escola, serial killer, homens, sempre homens. Só que aqui, o psicólogo, ele pega e olha para esse campo do mundo natural. Só que lá em Efésios capítulo 6, versículo 10, vai dizer assim: finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder, revesti-vos da armadura de Deus para resistir aos dias maus, pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra a principado e potestade, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Quem está por trás de toda a degradação moral do homem, da destruição do homem? É um ser chamado Satanás. Por quê? Porque ele sabe do dever do homem, da força do homem, da vocação do homem. E quando ele mutila o homem, ele acaba com a família. O Papa João Paulo II dizia o quê? Que a família é o alicerce da humanidade, é o eixo da humanidade. E se ele destrói o homem, ele acaba completamente com a família. Por quê? Porque o homem que é o líder do lar, o homem que é o sacerdote do lar, o homem que é a figura forte do lar. E aí a Glória Paulo, uma mística, tem uma visão que quando ocorre o sacramento do matrimônio, a mulher recebe uma bola de fogo no coração para amar, e o homem recebe um cajado de pastor. E qual que é a função do homem dentro de casa? É ser um líder. E como que um líder exerce com eficiência a sua liderança? Pela força do exemplo. E com esse tipo de homem aqui consegue fazer o quê?
Uma mulher casada com um homem desse tipo, a única coisa que ela vai ter na vida dela é sofrimento. Um filho com o pai nesse naipe aqui, eu vou te mostrar o resultado agora. E vocês vão ficar estarrecidos com isso, porque é uma pesquisa no campo da sociologia, que quando eu vi isso daqui, eu falei assim, meu Deus do céu. E eu preciso trazer dados para vocês. Essa catequese precisa mexer com o seu coração de homem. Ela precisa gerar um incômodo profundo e trazer você a uma responsabilidade enorme da sua vocação. Porque nos Estados Unidos foi feita uma pesquisa como vivem as crianças. Então no ano de 1960, as famílias que tinham pai e mãe era 80,6%. Pai e mãe. 1960. Em 1980, 62,3%. Em 1990 já caiu para 57,7%. Você imagina hoje? As famílias dos Estados Unidos que tinham apenas mãe, 67,7%. No ano de 80, 18%. E depois em 90, 21,6%. Apenas o pai, no ano de 1960, 1%. 1980, 1,7%. E no ano de 90, 3,1%. Pai e madrasta, no ano de 60, 0,8%. Depois cresceu um pouco em 80 para 1,1% e 90 diminuiu 0,9%. Mãe e padrasto ficou 5,9%, depois 8,4%, depois 10,4%. E nenhum dos pais 3,9%, 5,8%, 4,3%. Você vai perceber no quê? A ausência paterna dentro de casa, ela vai a cada ano diminuindo cada vez mais. E quando uma ausência paterna, ela vai acabando dentro da família, qual que é o resultado que vão ter os filhos que nasceram dessa união? Como que vai ser o comportamento do filho desse pai ausente? Será que aquilo que muitas vezes as pessoas falam, não, mas quando o pai não está presente, a mãe faz o papel de mãe e de pai. Será que numa pesquisa sociológica, qual que vai ser o resultado disso aqui? Olha a pesquisa. Comparados com adolescentes de condição semelhante, que são criados pelos dois pais em casa, os adolescentes que crescem separados de um dos pais, durante parte da sua infância, têm o dobro da probabilidade de fracasso escolar no ensino médio. No primeiro dia do grupo de oração, eu chamei a minha esposa aqui na frente e dei o meu testemunho. Eu fui abandonado pelo meu pai quando eu tinha 3 anos de idade. E quando essa pesquisa diz que crianças que crescem sem pai têm mais possibilidade de ter fracasso no ensino médio, eu disse para vocês o quê? Eu repeti 8 vezes e fui expulso de 6 escolas. Porque eu não tinha a firmeza de um homem dentro de casa. Eu não tinha a disciplina de um homem dentro de casa. O meu pai me abandonou e a minha mãe como psicóloga, que inclusive na semana que vem vai estar vindo dar o testemunho dela aqui. Vocês têm que vir, que vocês vão tragar lenço, porque é muito forte. Tinha que trabalhar. Mas como psicóloga, ela entrava à tarde no consultório e tinha que ficar à noite. Por quê? Porque meu pai não queria mais prover. Ele queria gastar todo o dinheiro dele com as amantes. E minha mãe tinha que trabalhar. Eu chegava em casa, eu tinha um pai para conversar comigo, para me dar atenção, para me ensinar Sagrada Escritura, para me dar uma catequese, para brincar comigo. Não tinha. Quem que eram os meus amigos? A rua. E 5 anos comecei a mexer com pornografia. Não tinha autoridade. Quando uma professora falava alguma coisa, me dava uma bronca, eu xingava, eu tinha atos de rebeldia. Não é à toa que eu fui expulso de 6 escolas. Mas não tinha aquela força paterna. Então eu sou prova viva de que essa pesquisa, ela é real. Pai ausente cria filho delinquente, mal comportado e com problemas escolares horríveis. 2 vezes a probabilidade de ter um filho antes dos 20 anos. E tem 1,5 vezes mais chances de ser um desocupado sem ir à escola e sem trabalho. Em que idade? Por volta dos 18 e 20 anos. O que Confúcio vai dizer sobre o trabalho? O trabalho é a sentinela da virtude.
O que o Papa São João Paulo II dizia sobre o trabalho? O meu trabalho foi mais importante na minha vida, trabalho braçal, que tira o homem de uma vida de vagabundagem, que faz ele ficar forte, que faz ele comprometido com disciplina, que faz ele suar. O que o Papa São João Paulo II dizia? O meu trabalho foi mais importante na minha vida do que a minha conclusão de curso em São João da Cruz. E o que acontece aqui, ó? O pai abandona o homem, ele não vê o bom exemplo em casa, a força, a virtude, o labor. E aí com 18 e 20 anos o cara tá um vagabundo. Tu imagina a namorada desse rapaz, quando ele for ter filho, a bola de neve que isso daí vai gerando. Porque ele não aprendeu a ser homem, ele não aprendeu a ser pai, ele está todo desconectado da realidade, ele está todo embaraçado pelo pecado, ele não teve referência, segundo essa pesquisa. E aí vai dizer o que aqui? É importante se ressaltar que, segundo esses pesquisadores, nenhum desses 3 itens aumenta quando a ausência paterna é verificada pela morte do pai. Ou seja, se o pai morre, não acontecem essas coisas. Mas se o pai comete o adultério e vai embora de casa, sim. Ou se o pai está dentro de casa com o corpo físico, mas é ausente, também acontece. Porque uma vez eu fui fazer uma pregação numa cidade do Nordeste, e uma menina chegou para mim e falou: quero ir embora de casa, porque eu não aguento mais as brigas do meu pai com a minha mãe, a gritaria, o alcoolismo. Eu falei: mas como você vai embora? Eu arrumei um namorado pela internet, ele vai me levar para a Europa. Eu falei: menina, pelo amor de Deus. Quando eu estava rezando sobre o caso dessa menina, senti um ímpeto de ir na casa dela. Eu falei: moça, você poderia me levar na sua casa para mim fazer uma oração? Mas não era isso que eu queria fazer. Também foi. Quando eu cheguei lá na casa dela, eu falei: ó, seguinte, a tua filha arrumou um namorado pela internet, a menina quase me matou. E ela está aprontando as malas para ir embora. Por quê? Porque ela não aguenta viver nesse ambiente. Porque o senhor não dá atenção para sua filha. Porque aqui é um ambiente de briga. Ela não aguenta mais ficar dentro dessa casa. Aqui, que deveria ser um ninho de amor, parece a antessala do inferno, essa casa aqui. Vocês precisam dar um jeito nisso. Vocês estão prejudicando a sua filha. Sabe o que aconteceu? Foram descobrir depois que esse namorado dessa menina pela internet era um aliciador de meninas para levar à escravidão sexual e fazer programas na Europa. Há uma rede demoníaca infernal disso. Tem até um filme que saiu, Sound of Freedom, mostrando como funciona esse mercado de sequestro de meninas e meninos para a prostituição e o tráfico de crianças. E quem estava empurrando essa menina nas garras desses homens demoníacos? Aquele que mais deveria amá-la e cuidar da sua alma e da sua salvação, o seu próprio pai. O seu próprio pai, que é um símbolo de proteção e de fortaleza, jogando a filha nos braços de Satanás, gente. E a pesquisa ainda continua. Trata-se de um acompanhamento durante 18 anos. Olha isso, gente, é pesquisa séria. De todas as crianças nascidas na Suécia no ano de 1953. Quantas crianças? 15 mil. Cada uma delas foi submetida a um psicodiagnóstico em intervalos regulares. E os que apresentaram maior grau de disfunção psicológica foram os meninos, filhos de mãe solteira e que cresceram sem pai. Os resultados de um acompanhamento de mais de 17 mil crianças menores de 17 anos, realizado nos Estados Unidos pelo National Center for Research Statistics, convergem com essas conclusões. Escute isso daqui. Risco de disfunção psicológica, problemas emocionais ou comportamentais é significativamente mais alto para crianças que cresceram sem pais. Quantas vezes? 2 ou 3 vezes. Disfunção psicológica, problema comportamental, aonde essa pessoa estiver, ela vai dar problema. Trabalho, escola, faculdade, namoro, amizade. A vida social dela vai ser marcada por problemas e por dores. Por quê? Falta de pai.
Ronald e Jacqueline Angel, pesquisadores da Universidade do Texas, publicaram um estudo no ano de 1993, no qual avaliaram os resultados de todas as pesquisas quantitativas que analisaram os efeitos da ausência paterna. E vai dizer eles, na conclusão, as crianças que crescem sem pai correm um risco maior de sofrer doença mental, ter dificuldade em controlar seus impulsos, de ser mais vulnerável à pressão dos colegas e de ter problema com a lei. A falta de pai constitui fator de risco para a saúde mental das crianças. Portanto, os diversos estudos coincidem em atribuir graves consequências à ausência paterna em múltiplos campos, que vão desde os problemas de desempenho escolar até consequências criminais. Pesquisas realizadas por sociólogos e psicólogos mostram claramente a relação entre delinquência juvenil, homicídio, desajustamento social, toxicodependência, crimes sexuais graves, incluindo estupro. Eu preciso continuar, já está terminando, mas vocês precisam escutar esses dados. Entre pessoas que cresceram sem pai, embora não haja tanta incidência quando a falta é da mãe, pelo contrário, a presença do pai durante o crescimento revela-se fator fundamental para o controle dos impulsos, autocontrole e a empatia, que é a capacidade de compreender o sofrimento dos outros. E vai dizer, o mesmo FBI reconhece que as taxas de criminalidade são mais altas onde os partos de mães solteiras são mais numerosas, isto é, família sem pai. E com base nesses dados pode-se subscrever a expressão do psicólogo canadense Guy Cornell: pai ausente, filho malogrado. Malogrado é uma pessoa fracassada, frustrada, mal sucedida na vida. E o problema disso, meus irmãos, é que nós olhamos para esse quadro e pensamos assim, as coisas estão assim no mundo, mas dentro da igreja não. Os homens vão na missa, adoram o Santíssimo Sacramento e têm vida de oração, ensinam os filhos a palavra de Deus, ensinam os filhos a catequese, a fé católica, dão carinho, presença, amor, afeto, disciplina, educação. Não, meus irmãos, não é assim. Tem um monte de homens que são católicos, que são verdadeiras pessoas. Desculpa usar a palavra, eu não vou usar por causa das crianças. Mas que são homens que só pensam em uma coisa: dinheiro e negócios. Aqui em Jaú, eu não consegui amigos para falar de vida espiritual. Aqui em Jaú. A primeira pregação que eu fiz no grupo de homens, eu falei que é um saco, que é um fardo, que dentro das conversas dos homens, Jesus não tem centralidade, não se fala sobre vida espiritual. Você chega lá, sempre vai ter uma reunião, sempre vai desembocar, vamos fazer uma parceria comercial, vamos fazer um negócio, é sempre o dinheiro. E não tem nenhum problema fazer parceria comercial, não tem nenhum problema em empreender, não tem nenhum problema trabalhar, isso daí é virtuoso, mas o problema é que os homens só querem viver isso. Eu fiz uma proposta para um grupo de homens, mandei uma mensagem no WhatsApp, eu falei assim, gente, vamos estudar os graus de oração, só para homens. Não houve uma resposta, ninguém se interessou por isso. Aí o cara fica parecendo um demônio dentro de casa, não consegue ter a vida de controle, não consegue ser um bom marido, não consegue ser um bom pai. Por quê? Porque quanto mais o homem se afasta de Deus, mais ele se aproxima do nada. Bendito seja Deus pelo Padre Armando ter aberto esse grupo de oração, por ele ter permitido dar formação de oração, porque eu estava vivendo uma angústia na minha alma. Eu falei, meu Deus do céu, aonde tem pessoas que querem um relacionamento concreto com o nosso Senhor Jesus Cristo, que querem viver uma vida reta com Deus? E aí eu vou e parto de novo para os homens. Um distanciamento disso. Mas não tem como você cumprir bem os seus deveres e ser um bom pai se a pessoa não entende o homem, não entende Mateus capítulo 6, versículo 33.
Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, tudo mais vos será dado em acréscimo. O Padre Armando ficou falando nas missas, vai ter palestra para o Dia dos Pais, deveria ter muito mais homem aqui. E a minha vontade é catar esse trecho, colocar no Instagram, conectar junto com o Instagram da paróquia e perguntar: por que o seu pároco faz um convite para você, num dia da semana que é homem, para vir numa palestra falando sobre paternidade, para você entender melhor o seu dever, para você ser o melhor pai? O que te impede de dar um dia na semana para você vir na igreja, para você se olhar no espelho e falar: eu tenho dever XY, eu preciso me comprometer melhor? Mas e se fosse uma palestra sobre empreendedorismo e como ganhar mais dinheiro? E se fosse uma festa social? E se fosse um passeio onde você ia desfrutar de prazer, ia ter um almoço, uma churrascada, alguma coisa assim? Aí o meu medo, sabe qual que é? O que dizia Santo Antônio Maria Clarete: isso me apavora, homens. Se um pai é condenado ao inferno e o filho dele vai junto, Santo Antônio Maria Clarete vai dizer que no inferno o filho vai chegar na frente do pai e do diabo e vai olhar para o pai e para o diabo e vai dizer assim para Satanás: não foi você que me trouxe ao inferno. Vai olhar para o pai e vai: foi você que não cumpriu seus deveres e a sua responsabilidade na minha educação. Isso daí é uma coisa tenebrosa. Que fracasso pior que tem esse para um homem, gente. Nosso Senhor Jesus Cristo diz: do que adianta você ganhar o mundo inteiro e vir a perder a sua alma? Do que adianta? Gente, os nossos filhos são a coroa, a joia da coroa do matrimônio. Um dia me convidaram para fazer uma palestra, eu não vou nem falar o lugar. E eu cheguei lá no meio da palestra, que era sobre família. E falei que eu convivi durante um tempo, morei numa comunidade com um pregador, que ele foi para uma missão, que começou a ficar longe da família. Primeiramente já é uma loucura isso, né? Um leigo ficar 2 meses longe de uma família, o fundador dessa comunidade está com um problema mental. Ele não é padre, não é religioso, como que vai afastar um pai 2 meses de uma casa para ficar fazendo missão? Cara, cada um tem que cumprir o seu dever. Não tem essa do homem ficar assim, 2 meses longe de casa. Ainda na missão, se fosse por trabalho, qualquer outra coisa, a graça seria maior. Mas esse pai não tem que salvar o mundo inteiro. Timóteo vai dizer: aquele que não cuida da sua casa é um renegado, é pior que o infiel. Primeiro o dever. Primeiro o dever. Aí o homem se envolveu com prostituta, começou a sair com garota de programa. O que aconteceu? Abandonou a esposa. Eu fui um dia na pregação desse cara. Ele começou a fazer oração, caiu umas 8 pessoas endemoniadas na igreja. Era um homem que pregava no poder. Sabe o que aconteceu? Ele afastou de casa. Os filhos ficaram revoltados com a ausência do pai. Um filho foi para o caminho da homossexualidade. Sabe o que aconteceu? Se envolveu numa vida errada e morreu assassinado. Como será que o pai, pregador da palavra de Deus, chegou no caixão e viu seu filho varado na bala, morto ali? Aí eu contei isso na pregação lá. Pregador da palavra de Deus, filho assassinado, os outros 2 filhos que ele tinha em um caminho de trevas tenebroso. Aí quando a mulher que me levou na pregação está me retornando para minha casa, ele falou: o nome desse pregador é X? Eu falei: é. Ele falou: meu irmão, a comunidade que você foi pregar, o fundador da comunidade é irmão dele. Eu falei: mamãe, você me desculpa, eu não falei o nome dele. Ele falou: não, eu sei, mas eu estou te falando, foi meu irmão, eu vi toda a ruína acontecendo. Agora, gente, olha isso. Eu mudei de São Paulo. Eu fiz um vídeo que o dia que eu fui com a minha mãe jantar com ela, que eu disse que eu iria embora, foi uma das piores experiências da minha vida, porque todos os dias eu ia cedo com a minha mãe na missa, adorava o Santíssimo Sacramento, rezava o terço, tomava café da manhã, levava ela para a academia e depois eu ia para o meu trabalho. Uma das pessoas, não, a pessoa mais querida que eu conheci na minha vida, minha mãe. Uma mulher fabulosa, incrível. Os momentos que a gente passa junto, meu Deus do céu, é madrugada rindo, faz retiro de vida espiritual, fica rezando o dia inteiro junto. Eu saí de São Paulo, eu deixei a minha mãe, as minhas facilidades de parcerias de empresa, gráfica, parceiros, aeroportos, tudo.
Porque eu vim colocar os meus filhos nessa escola católica. Porque eu sei que a maioria das escolas tem uma agenda, é uma imposição. Vamos sodomizar os seus filhos, vamos tornar os seus filhos tudo comunista, vamos tornar seus filhos tudo revolucionário, vamos levar uma vida desregrada moralmente dizendo. Tem um monte de vídeo pela internet das loucuras que estão acontecendo nas escolas. Eu fiz isso porque há uma responsabilidade. O que eu mais quero para os meus filhos? Salvar a alma deles. Mas para ir para o céu tem um caminho. E por que eu fiz isso? Porque eu sou pai, porque eu tenho responsabilidade, porque eu tenho deveres. E os pais de hoje, gente, eles precisam ser uma referência. Qual que é? Que oração? Qual que é a pregação mais poderosa que um pai tem que fazer para o seu filho? É a pregação do bom exemplo. Olha o que vai dizer aqui, nessa obra maravilhosa, o que os pais têm que fazer. Isso daqui quem vai dizer é Santo Afonso Maria de Ligório, doutor da igreja. A gente bebe de fonte limpa, gente. Conta-se que o caranguejo, vendo um dia que os seus filhos caminhavam de lado, os repreendeu dizendo-lhes assim: que modo de caminhar tão horrível! E os filhos responderam: pai, mostra-nos como tu caminhas. O pai caminhava ainda mais torto que os filhos e não teve ânimo de lhe dizer mais nada. Santo Afonso vai dizer: assim acontece com todos os pais que dão mau exemplo e depois deixam de corrigir. Ficam vermelhos de vergonha. Veem que os filhos poderão precipitar-se e calam-se porque não têm coragem para falar. E de outra parte, pecam também indubitavelmente se não os corrigem. E o que deve fazer, portanto? Aí vai dizer Santo Tomás de Aquino que um pai em tal estado deve pelo menos rogar encarecidamente ao seu filho que não imite o seu mau exemplo. Gente, olha que absurdo! O pai tem que chegar: eu sou um adúltero, mas você não seja. Eu sou um cachaceiro, mas você não seja. Olha, eu sou um trambiqueiro na empresa, mas você não seja. Olha, eu sou um homem irado, que eu grito com a sua mãe, eu bato nela. Eu sou uma pessoa que no trânsito perde a paciência e chega tudo, mas não copia o pai não. Porque eu sou um lixo. Eu estou afastado da graça. Aí você vai para a esperança. Qual que é a esperança dos homens católicos? Como que eu vou ser um bom pai? Gente, tem uma referência na nossa igreja que é maravilhosa. Se vocês estiverem lá no grupo de WhatsApp, eu vou te mandar uma pregação inteirinha que eu fiz dele. O nome dele é São Luís Martin. É o pai de Santa Teresinha do Menino Jesus. Você sabe qual que é o elemento mais maravilhoso dessa família? É que São Luís Martin, ele queria ser religioso. E quando ele foi lá na trapa para entrar, ele não pôde. Por quê? Porque ele não sabia falar latim. Mas ele aprendeu a ter uma vida de recolhimento, ele amava profundamente Jesus, ele tinha profunda devoção a Nossa Senhora, ele praticava virtudes, ele era um homem mergulhado na palavra de Deus, era um homem santificado. O plano dele era querer casar, mas Deus tinha um outro plano. Não, o plano dele era querer ser religioso, mas Deus tinha um outro plano para ele. Um dia, quando ele está passando numa ponte chamada São Leonardo, está junto à esposa, aqui iria ser a futura esposa dele, chamada Zélia, e ele escuta no coração: esse é o homem que eu preparei para você. Quando a mãe de Santa Zélia vê, a mãe de São Luís Martin vê o comportamento de Santa Zélia, ela fala: aquela mulher é virtuosa, e ela quer dar um jeito para o filho conhecer aquela mulher, porque falou: nossa, que mulher maravilhosa. A mãe de Santa Teresinha também queria ser religiosa, mas não deu certo. Os dois se conheceram, namoraram 3 meses e casaram. Desse casamento, 5 filhas, tudo santa, tudo dentro do convento. Inclusive, Santa Teresinha do Menino Jesus, que talvez é uma das santas de maiores impacto mundial na Igreja Católica. Essa santa, eu não sei nem o que dizer dela, de tão maravilhosa que ela é. E o que Santa Teresinha do Menino Jesus dizia para o pai dela, acerca do pai dela? A minha vocação veio do meu pai.
Porque quando ela olhava para o pai dela, ela dizia: os meus pais são mais dignos do céu do que da terra. Sabe qual que foi a estratégia para ser um pai segundo o coração de Deus e para ter um fruto tão abundante assim na vida da filha? São Luís Martin aprendeu a verdadeira pregação. Ele não pregava para os ouvidos. A questão não era que o discurso dele era bonito, ele pregava para os olhos da filha dele. A Santa Teresinha do Menino Jesus, quando ia na igreja, dizia: eu presto mais atenção no meu pai na missa do que no padre. Por que ela ficava vidrada olhando para o pai dela na missa? O recolhimento daquele homem, o respeito que ele demonstrava por aonde ele estava. Eu estou no Calvário, no sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, e aqui eu tenho que ter adoração, silêncio, amor profundo, porque Santo Agostinho dizia: quem vai na missa e não adora a Deus peca. E Santa Teresinha ficava olhando para o pai dela inebriada de amor, inebriada por causa que dele emanava uma luz celeste. E qual foi o resultado daquele homem? 5 filhos na vida religiosa, 5 filhos no convento, 5 filhos servindo a igreja. Santa Teresinha do Menino Jesus arrebentou as portas do inferno. Foi uma sequestradora de almas. Lá na editora eu tenho um livro dela chamado Um Caminho Todo Novo. Ela trouxe uma nova espiritualidade para a igreja, chamada Pequena Via. Ela apresentou um Deus de misericórdia, combateu o jansenismo, aquelas pessoas que ficam com medo de Deus, de um Deus só rigoroso. Ela apresentou um Deus da misericórdia, do amor. Foi uma menina toda virtuosa. E o que ela dizia? A minha vocação vem do meu pai. É quando o filho olha para o pai e fala: eu quero ser que nem ele. Eu estou longe, 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 longe de chegar no pé de São Luís Martin. Mas um dia aconteceu uma coisa que eu achei tão legal. A gente estava no shopping aqui, e do lado ali da sorveteria do Chiquinho tem uma salgaderia ali. Tem uma coxinha de catupiry com frango ali que é muito católica. Amo. Aí é gordinho, é fogo, né? Faz até propaganda de graça. Vou mandar lá pra dona lá do negócio, eu vou falar: você me deve 10 coxinhas de graça, minha filha. E o meu filho Gabriel e a Maria Clara são muito comunicativos e sempre eu estou com eles, sempre passeando com eles. Presença total. E aí a Maria Clara e o Gabriel chegam lá e começam a falar que o meu pai faz a comida X, porque a salada que o meu pai tempera é a melhor do mundo, porque o vinagrete que o meu pai faz é o melhor do mundo, porque o churrasco que o meu pai faz é o melhor do mundo. E começou a falar. Aí o homem lá, que trabalha, falou: nossa, então parece que o seu pai sabe fazer muitas coisas boas. O meu pai é o melhor pai do mundo, tudo que ele faz é o melhor do mundo. Sabe o que aconteceu com o homem? Ele começou a chorar. O funcionário da loja começou a chorar. Eu não sei a razão, porque eu não quis nem incomodar, eu fui discreto, eu usei de discrição, não falei nada com ele. Mas ali naquele momento, eu olhei para dentro do meu coração e falei: nossa, eu sou pior do cocô do cavalo do bandido, mas hoje eu ganhei o meu dia. Isso daqui, $1 milhão não me deixaria tão realizado como escutar isso do meu próprio filho. Nesse livro que eu peguei esses dados, chama Crise de Paternidade, o padre Kentenich, que é o fundador do movimento de Nossa Senhora de Schoenstatt, vai dizer o quê? Que o número de ateísmo cresceu no mundo quando cresceu nos lares a ausência do pai. Porque se uma pessoa tem um pai muito ruim, ela fica com uma questão de transferência para Deus. Então por isso que o padre Filipão disse que Santa Teresinha era um abandono profundo na mão do pai. Por quê? Porque o pai dela foi tão santo que ela tinha uma imagem muito maravilhosa do amor divino. E tem muitas pessoas que têm problema com Deus Pai. Eu não sei se você tem, mas eu tenho. Até hoje eu rezo para curar isso no meu coração. 42 anos estou fazendo agora, dia 18 de agosto. Ai de você se você não me dá o presente. Eu ainda hoje tenho que rezar, eu tenho intimidade com Jesus. Mas com o Pai não tenho muita, não tem esse negócio, só o Pai me ajuda, não. É sempre com Jesus. Eu tenho dificuldade, até hoje eu rezo para isso. Aí o Padre Quente, a gente vai dizer o quê? Que a crescão do ateísmo cresceu por causa disso. O que eu estava falando antes? Eu ia falar alguma coisa. Peraí, Santa Teresinha.
Olha, deu um branco, Jesus. Ah, lembrei, seus filhos. Por que eu estou falando isso daí para vocês? Porque um dia eu fui dar uma catequese para Maria Clara. E eu cheguei para ela e falei assim: filha, eu quero falar para você sobre o amor de Deus. E eu falei para ela: filha, imagina um pai bondoso, cheio de amor, com um sorriso no rosto maravilhoso, de bondade, um coração. Comecei a falar as qualidades divinas. Eu falei: filha, você consegue imaginar esse pai? Ela falou: é você é esse pai. Que eu ia direcionar ela para Deus. Quando ela falou isso, eu falei: meu Deus do céu, eu não tive isso. Eu fui abandonado, eu passei muitos problemas. E quando eu vejo toda essa situação, eu vejo que dá para recuperar. E se os homens não entenderem que eles precisam se santificar mesmo, que eles precisam de rezar mesmo, que eles têm que ter vida cristã firme. Você sabe aquele homem que reza cedo? Todo dia de manhã eu acordo e vou para a missa, gente. Sem Eucaristia eu sou nada. Os homens têm que acordar cedo, ir para a missa, rezar, ir no Santíssimo Sacramento, ter devoção à Nossa Senhora, São José. Por quê? Porque aí sim, gente, ele foi com o pai segundo o coração de Deus. Aquele pai que tem presença com os filhos, que ama os filhos, meus filhos querem ser igual. Gente, o Gabriel fala: eu quero ser pregador que nem meu pai. Eu fico louco, eu fico feliz demais com isso. Tem um videozinho que o Gabriel um dia, eu catei e falei: ô Gabriel, estou testando um celular aqui, faz um vídeo. Ele começou a falar de mim: meu pai é um homem bíblico, porque ele me vê lendo a palavra. Eu estou dando um testemunho pessoal da minha vida, não é por... É só para poder falar, porque eu estou falando da vida dos outros, né? Mas por que eu estou falando da minha? Porque, gente, a misericórdia de Deus é muito grande, eu tinha tudo para dar errado. Você que não veio lá na minha pregação, gente, eu fui abusado sexualmente. Os meninos que moravam perto da minha casa me botavam de cabeça para baixo para beber água podre do esgoto. Sofri pra caramba, poderia ser um revoltado. Mas a misericórdia veio. Romanos 5:20. Olha. Aramachuri Candalaia funciona, mano. Padre Armando, me salva. Aleluia, glória a Deus. Só foi o padre levantar, olha lá, o padre levantou o microfone. Gente, Romanos 5:20. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Agora veja bem. Olha dentro da família a importância do pai. Já vou terminar. Padre, você vai pôr o Santíssimo? Vai, eu já vou terminar. Só vou contar 2 histórias. Um dia o Dr. Scott Hahn, aí para ele, né, e se vestindo, né, porque o pessoal falou, antes quando fala que vai terminar, vai mais 1 hora ainda, né. Tem comes e bebes hoje. O Scott Hahn, um pregador americano, foi e contou uma coisa na Canção Nova que eu fiquei louco aquele dia quando eu vi aquele testemunho dele. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos sobre conversão das famílias e adesão ao cristianismo nas famílias. Quando uma família está fora, o que acontece para a família voltar para Deus, para haver uma conversão na família? Aí foi feito da parte dos filhos. Tem pais que não são católicos, que querem colocar o filho na catequese. Eu não sou, mas eu quero que o meu filho seja bom. Aí ele coloca o filho na catequese, aí um dia passa lá na porta da igreja, o padre: oi meu filho, tudo bem? Deus te abençoe, como é seu nome? Ah, vai ter uma festa aqui, vai ter uma confraternização familiar. Aí o homem vai lá, aí o padre chega, conversa com o homem, com a mulher, e aí começa a evangelizar, aí a família se converte. Quem que foi o ponto central para começar esse trabalho de graça? Foi o filho. O filho foi para a catequese, por meio do filho o padre pescou os pais e a família se converteu. Aí foram fazer em cálculo de porcentagem em virtude da pesquisa. 9% das famílias que se convertiam nos Estados Unidos era por causa dos filhos. Aí foi a mulher, está sem sentido na vida, depressiva, sofrendo, porque é assim, né, gente? As pessoas começam a buscar Deus quando está com problema. Vou para a igreja. Aí ela vai para a igreja, escuta uma palavra, vai para o retiro, se confessa, começa a ter uma vida cristã. Aí a mãe chega em casa, tem uma modificação de comportamento, o marido vê que a mulher está mais amorosa, está mais mansa, começa a trabalhar os seus defeitos, falou: nossa, o que aconteceu? O esposo está indo para a igreja, bom,
que bênção! Aí foi feita uma pesquisa. 22% das famílias se converteram nos Estados Unidos por causa da mulher. Aí foram fazer a outra pesquisa. O homem está lá na cachaça, na vida de devassidão, fazendo um monte de coisa errada, sem sentido, triste, com uma depressão, passando suicídio pela cabeça. Aí acontece que o amigo chama ele para ir no terço dos homens, chama para ir lá no grupo de oração da Divina Misericórdia, acontece alguma graça, e o cabra se converte, vai para a igreja, confessa os seus pecados. A esposa começa a olhar para o marido e fala assim: nossa, eu não sabia que eu tinha essa bênção dentro de casa. Um demônio virou um anjo. Nossa, que mulher, que homem cortês, que caridoso. Nossa, está rezando à noite com o filho, que lindo. Aí a família se converte. Quantos por cento foi por causa das crianças? Quero ver se você está atento na pregação. Me responde aí. Quantos por cento? 9. E das mulheres? Não escutei. Quantos por cento? Não escutei. 1, 2, 3. Aí foram fazer a porcentagem dos homens. Sabe quantos por cento de famílias se convertem quando o homem se posiciona como líder do lar, como sacerdote do lar? 97% das famílias se converte quando o homem assume o seu papel. 97% das famílias se converte quando o homem assume o seu papel. E a última coisa que eu quero falar para vocês. O padre está indo buscar o santíssimo, nós vai sapecar na oração aqui. Vai ser a melhor parte. Eu tinha preparado algumas outras coisas, mas já era. Depois vocês vêem lá no meu canal. Isso daqui quem vai contar é Santo Antônio Maria Clarete. Isso daqui é demais. Ele vai contar uma história. Lembra-me haver lido que a República de Atenas se achava cheio de vícios e de desgraças, porque os mais sensatos se reuniram para tratar do remédio. Então a coisa estava feia, fizeram uma reunião, vamos fazer alguma coisa. Iam aqueles pais discorrendo sobre o assunto. Um propunha um castigo como meio. Os homens lá, os pais. Diferentes e assim, como meios. Propunham meios e castigos diferentes. E assim iam todos discutindo e propondo o que melhor entendiam. Até que um dos mais sisudos, depois de todos terem falado, atirou no meio da sala uma maçã podre e disse: que remédio vos parece poderá existir para fazer com que essa maçã podre torne-se outra vez sã, bonita e doce? O cara joga a maçã lá no meio e fala assim: como que é fazer para essa maçã podre ficar sã, doce, bonita? Difícil a pergunta. Como fazer que a maçã podre fique perfeita? Todos se calaram. Então o proponente prosseguiu: pois olhem, arranque-lhes as sementes que estão em seu âmago, tratem delas, cultivem-nas, e dentro em poucos anos, dessa maçã tão podre, nos advirão muitas outras, formosas, doces, sãs e frescas. É verdade, disseram todos os pais reunidos no congresso. Pois se é verdade, acrescentou, empreguemos todos os nossos cuidados na criação dos filhos, que dentro em poucos anos teremos reformada toda a República. Amém? Entendeu a história da maçã? Agora, se não há um desejo no coração de um católico de ver a nossa sociedade reformada, gente, sabe do que nós estamos tratando? De salvação de almas. Sabe o que o Papa Leão XIII dizia? É por meio do homem que o homem deve conhecer o caminho da salvação. E aí vem o Papa Pio XII e dá uma martelada: quereis agradar a Deus? Colocai muitos filhos no mundo e tornai-os apóstolos. A questão não é ter bastante filho, a questão é você entender o que você deve fazer com os seus filhos. Educá-los pelo caminho das virtudes, para que aonde eles estiverem, eles sejam um sinal do amor, da bondade e da misericórdia de Deus.
que eles sejam sal da terra e luz do mundo. Esta é a vontade de Deus para cada pai que está presente aqui. Meu irmão, eu não sei se você é pai ou se você não é. Eu não sei qual a idade dos seus filhos, se eles são novos, se eles são adolescentes, se eles já são adultos. Mas uma coisa eu digo para você: todo o segredo da vida de um homem é um só: união com Deus. Porque Santo Tomás vai dizer que nós nos transformamos naquilo que amamos. E a partir disso, por onde ele passa, ele exala amor. Ele exala amor. E você, homem, que veio aqui hoje, que escutou essa chamada, você tem uma grande responsabilidade. Você tem um grande dever. O nome de pai é tão poderoso que Deus, que criou o mundo, resolveu chamar-se de pai. Você é co-criador com Deus. E por isso, assuma o seu campo, assuma a sua responsabilidade. E agora, nós iremos ter diante de nós, aqui nessa noite, a presença daquele que pode curar e libertar o coração dos pais. Aquele que é o socorro de todo pai. E de maneira especial, nós iremos rezar por você aqui hoje, suplicando que toda a graça da virtude, do amor, desta beleza, possa vir sobre a sua vida. E que você possa sair daqui amando cada vez mais a Cristo e cumprir o seu papel e o seu dever da melhor maneira possível. Amém? Vamos nos preparar para receber a presença de Jesus aqui no nosso meio, meus irmãos.